Olá amigos, tudo bem? Bem, estou de volta aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de um ser místico e mítico, né, da Bíblia chamado Lúcifer. Esse ser que a maioria dos cristãos, se não dizer todos, né, tem tanto respeito por ele, né, e terror, né, porque ele foi o único que desafiou a Deus, segundo as teorias cristãs, né. Mas por que os crentes têm tanto medo dessa figura mitológica, né? Tem tanto pavor, né? Tanto respeito, né? Se fala mais em Lúcifer nas igrejas hoje em dia do que mesmo em Deus, né? Nós vemos aí na televisão vários tipos de igrejas que só vivem tirando demônios do corpo das pessoas, né? Só vivem falando do Satanás, de Lúcifer e tudo mais, né? Não se focam na palavra principal, que é Deus, né? Falam mais do inimigo do que mesmo do amigo. Mas realmente, quem é essa figura mítica chamada Lúcifer, né? De onde surgiu essa história, essa ideia? Vamos dar uma conferida? A palavra Lúcifer é uma palavra latina que deriva de uma palavra hebraica chamada Eilel Ben Shakar, que significa Eilel, Vênus, né? E Ben Shakar, filho da manhã. Já na Septuaginta grega, que foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico aramaico para o grego, nós vemos a palavra Eusforos, que significa o portador da luz, a estrela da manhã, a estrela d'alva ou o nosso planeta Vênus. Originalmente, a palavra Lúcifer apareceu na primeira vez na cópia da Bíblia latina chamada Vulgata, né? Então, apareceu lá e significa o portador da luz. Também conhecido como Lux ou Lucis, diabo, que significa acusador, caluniador, ou Satã, Satanás, que da língua hebraica chama-se Shaitan, que significa adversário. Alguns judeus têm Lúcifer não como um ser espiritual, mas como alguém de carne e osso, né? É uma referência a um rei da Babilônia. Já os católicos acham que ele era um grande querubim, um dos maiores e mais bonitos anjos do céu. Tão imponente em seu poder que ele ficava ao lado direito de Deus, né? Era um dos maiores anjos. Algumas passagens bíblicas fazem referência a ele, como por exemplo a passagem que está escrita em Ezequiel, capítulo 28, versículo do 12 ao 17, que está escrito assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus labores e os teus pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte de Deus estavas, no meio das pedras afoigadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus. Eu te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afoigadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Perceba que no início do texto faz referência ao rei de Tiro, que é uma pessoa de carne e osso, mortal, como qualquer um, e não um ser espiritual. E isso tem dividido opiniões entre os cristãos. Em Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, muitos dizem que esses textos fazem referência a esse anjo caído, chamado de Lúcifer ou Satanás. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vendo apenas esse pedaço, né, dá a entender que realmente é alguém espiritual, né, um anjo ou alguma coisa assim. Mas se você continuar lendo, você vai perceber que nesse contexto aí, a coisa fica diferente. Então vamos ver a partir do versículo seguinte. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos?
que punha o mundo como o deserto e assolava suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Nesse trecho aí, já vemos que não se refere a ninguém espiritual, né? Se refere a uma pessoa carnal, que vai morrer, né? Que vai ter uma sepultura. Se voltarmos agora ao versículo, lá no início do capítulo, versículo 4, vamos ler o seguinte: então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. No versículo 6 está escrito o seguinte: aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes e com a ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Nos versículos 10 a 11 está escrito assim: estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se esconderão, e os bichos te cobrirão. Aqui já não resta mais nenhuma dúvida, né? Embora a esmagadora maioria cristã pense que esses textos, né, se referem a Lúcifer, né? Como eu cheguei a falar também em um vídeo anterior de resposta a Bruno Silva, né? Porque a maioria das pessoas pensam que esse texto aqui é sobre Lúcifer. Nós vemos aqui que na verdade não é. Fala-se de uma pessoa completamente normal, humana e carnal, que era o rei da Babilônia na época, Nabucodonosor. O que é mais engraçado nisso tudo é que 99% dos cristãos não sabem que Jesus Cristo falou que ele é o próprio Lúcifer, ou seja, ele e Lúcifer é a mesma pessoa, ou seja, o portador da luz, a estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, está escrito assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã, ou seja, a estrela d'alva, Lúcifer. Em João, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, luz, lux, Lúcifer, né? Que é a mesma coisa. Em João, capítulo 12, versículo 46, está escrito assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Já em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, na nossa Bíblia, na língua portuguesa, está escrito assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, e até o dia amanhecer, e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Já esse mesmo texto, na Vulgata Latina, né, que é a primeira Bíblia traduzida do aramaico hebraico para o latim, esse mesmo texto aí está escrito assim, em latim original. Eu vou ler para vocês. Et habemus firmiorem propheticum sermonem, qui beneficitis attendentes quasi lucernae, lucent incaliginoso loco, donec dies lucessat, et Lucifer oriator in cordibus vestris. Preste atenção que nessa última partezinha que diz o seguinte: et Lucifer oriator in cordibus vestris, a tradução correta significa: e Lúcifer nasça em vossos corações. Então olha que interessante, nesse mesmo texto bíblico, né, na nossa Bíblia em português, que fala nessa parte aí, que a estrela d'alva esteja em vossos corações, né, que apareça em vossos corações, na Vulgata em latim aparece, em vez de estrela d'alva, a palavra realmente Lúcifer. Então a estrela d'alva, que no caso da nossa Bíblia refere-se a Jesus, no latim refere-se a Lúcifer, ou seja, Lúcifer e Jesus é a mesma pessoa. Esse nome Lúcifer nem sempre teve essa conotação negativa que tem hoje. Tanto é verdade que na cidade de Sardenha, na Itália, havia uma pessoa lá, um bispo chamado Lúcifer Cagliari. Inclusive ele é conhecido como São Lúcifer. E tem uma igreja lá que foi batizada com esse nome, Igreja de São Lúcifer. Então, amigos, como vocês viram aí, né, Jesus e Lúcifer é absolutamente a mesmíssima pessoa, né? Então os crentes realmente eles não sabem das histórias da Bíblia, né? Eles não vão pesquisar, eles não leem,
eles não vão atrás da verdade, né? Simplesmente engolem o que o pastor fala, né? Ou seja, vivem num mundo de ignorância, não procuram saber a verdade. Esse ser mítico não existe, né? Eu vou completar aqui as minhas palavras daquele doidinho que fez um vídeo aí no YouTube que foi completamente taxado de maluco, né? Ele falou: Deus é o diabo, irmão. Nesse caso, realmente Deus é o diabo, né? Literalmente falando. Certo, gente? Então, esse ser mítico simplesmente não existe. Ok, gente? Valeu aí. Abraço a todos.